Amigo apostador, fala minha amiga apostadora, Fernando falando. Hoje a gente inicia aqui uma nova etapa aqui do canal, conversando com torcedores assim de alguns times, e eu vou ter o prazer de receber meu amigo aqui, Kleber, que é torcedor do Santos, fanático, passou tristeza lá em 95 no Pacaembu, e depois dessas alegrias, né, da era Robinho, era Neymar, e tudo isso que vem agora com o Santos, que vem numa época, apesar de turbulento agora, numa época bem melhor do que naqueles anos 90. Então aí, Kleber, se apresenta um pouco aí, fala um pouco aí que é o Santos para você, desde quando você torce para a equipe, fala um pouco aí. Fala, Fernando. Boa noite. Cara, torcer para o Santos, para mim, foi desde criança. Passei por aqueles momentos de crise dos anos 90, muitas alegrias também depois disso. E espero contribuir alguma coisa aí para o seu canal. Oh, com certeza, vai contribuir bastante aí para o pessoal, tanto o pessoal que gosta de aposta, quanto o pessoal que gosta, assim, quer saber sobre o Santos, ou quer saber sobre os times aqui de São Paulo. Então vamos começar aí, vamos falar sobre o elenco do Santos. O que você acha desse elenco? Esse elenco é um bom elenco, tem muitas deficiências, tem jogadores, assim, para mim, que fazem diferença. O Soteldo, o Sanches são jogadores de alto nível, caberiam em qualquer time do Brasil. E tem alguns problemas também, né? O banco de reservas, tem o Marinho também, né? Grande jogador, mas tem alguns problemas assim de reposição, né? Sim, o elenco do Santos, todo, ele não é um mau elenco, na minha opinião. Ele tem o problema de peças de reposição. O maior problema, ao meu ver, é a lateral, né? A lateral esquerda, que não tem peça de reposição hoje para o Felipe Jonathan. Se ele se machucar, algum cartão amarelo, alguma suspensão, não tem quem entre no lugar dele, que é da posição. Ah, Quanto ao restante do elenco, eu acho que até está enxuto, mas consegue levar os campeonatos aí. Eu acredito que não vá tão longe, né? Quanto todos os torcedores esperam todo ano, mas vai conseguir manter um padrão. Se o Gesualdo conseguir manter o time jogando num nível um pouquinho maior, como foi o ano passado com o Sampaoli, acredito que ele consiga não fazer tão feio nos campeonatos, né, cara? Sim. E reforços aí, o Santos tem a baixa, né, do Yuri Alberto, que foi novamente assim, o Santos deixou um contrato ficar muito próximo, né? O Pérez deixou um contrato ficar muito próximo do fim. Também tem empresários, tem outras coisas, mas acabou perdendo um jogador que estava crescendo, né? Tava ganhando espaço ainda é uma promessa, mas estava ganhando espaço. E assim, de reforços, que o Santos aí pode aparecer. Tem dinheiro, tá difícil, não só o Santos, mas qualquer clube. Mas e aí, como que o Santos pode procurar alguém, ou vai ser na base? Como que vai ser aí? Realmente o problema do Santos, o maior problema do Santos hoje é a gestão, né? A gestão Pérez. Já perdeu muitos jogadores por falta de acordo, deixando o contrato terminar praticamente para conseguir, para tentar negociar alguma coisa, né? A gente tem eu tenho vários exemplos, né? Gustavo Henrique, o Bambu, o Léo Cittadini. O Bambu, aliás, foi vendido pelo Atlético Paranaense agora, rendendo bom dinheiro para o Atlético Paranaense, que é uma coisa que o Santos está precisando. No final do contrato do Bambu, que tentaram fazer o acordo com ele, e por isso ele saiu do Santos, não foi por falta de uma proposta melhor ou uma coisa do tipo, e sim por falta de comprometimento e por falta de apoio da direção e da comissão técnica, né, aliás. E isso está influenciando no time agora, né? O Santos não é de hoje, deve bastante. A gente tem aí o acordo com o Kleber Reis, né? Sobre o Kleber Reis, né? Com o Hamburgo, que está em aberto, está dificultando. E eu não vejo muita saída para o Santos hoje, sendo uma venda de um outro jogador, né? O Lucas Surgiu Veríssimo, outro raio aí, né? surgiu um outro raio. O Lucas Veríssimo, ele tem bastante procura, né, de times da Europa, mas nunca chegaram aí com a proposta razoável, pelo menos para o Santos, né? Infelizmente, eu acho que vai ter que partir para uma dessa novamente.
para poder acertar essas dívidas e poder contratar novos jogadores, né? O Santos está bloqueado na FIFA, né, para fazer novas contratações. E enquanto não acertar essa parte da venda do Kleber Reis, ele não vai conseguir trazer ninguém. Pode até surgir alguma especulação, mas de verdade mesmo vai ser, acredito que só depois de fazer esse acordo com o Hamburgo, e não sei se vai dar tempo de fazer esse ano também, né? Pelo que eu isso daí o Santos pode até perder pontos, pode complicar o Santos um pouquinho, acontecer igual aconteceu o Cruzeiro, perder pontos, e o que a gente tem também, né, puxando até esse gancho, o Pérez, ele teve esse rolo com o Orlando Rolo, né, é curioso, né, com o vice, teve hoje aqui no domingo, um pouco antes, até falei com você ficou bravo, até o Everson pedindo assim a rescisão. E isso daí vem desde um pouco da época da pandemia, que o Santos não se acertou com os jogadores, né, para diminuição de salários. Tinha um acerto mais ou menos, mas foi tipo na canetada, né, que o Pérez mais uma vez enviou tipo um e-mail, ao contrário de fechar o acordo antes de combinar. Essa parte dele é instável, não atrapalha, porque o ano passado o Santos caminhou razoavelmente bem, apesar de ter caído nos mata-matas, no Campeonato Brasileiro o Santos teve uma campanha sólida. Provavelmente, se não tivesse o Flamengo, o título seria do Santos. Provavelmente o Santos, ou ficaria muito próximo ali, poderia ser o Palmeiras, mas o Santos ficaria muito próximo, teve bons jogos, sobretudo quando jogava em casa, né? Era um time forte defensivamente, e assim, com o Gesualdo, o que você acha que muda aí também, né? Aproveitando esses dois ganchos, primeiro do Pérez, tendo essa, o ano passado teve o Paulo Autori para segurar, e dessa mudança do Sampaoli para o Gesualdo. Assim, o Gesualdo ele é um treinador já há muito tempo, mas para a gente aqui ele não era tão conhecido, né? Sim, o Pérez ele influencia muito, né, na gestão do Santos. Ele, na verdade, não sabe conduzir o elenco, ele não sabe conduzir a comissão técnica, né? O exemplo do que aconteceu na pandemia foi só mais um. Ele colocou uma proposta para os jogadores, para a comissão técnica, e de repente mudou a proposta e sem conversar com ninguém, e está valendo essa proposta que não teve um acordo, na verdade, né? Foi realmente uma canetada aí, né? Uma rasteira que ele passou nos jogadores, por assim dizer, e no restante da comissão. O problema do Pérez é exatamente esse, ele não sabe conduzir mesmo o clube, né? Ele pode ter boas intenções, mas na verdade ainda falta um pouquinho aí a aprender sobre gestão, né? Ao meu ver. Com relação ao Sampaoli e ao Gesualdo, são estilos completamente diferentes, né? O Sampaoli é aquele cara que cobra muito dos jogadores, o cara pode ser nota 5, quando ele vira nota 7, nota 8. Ele fez o Felipe Jonathan, por exemplo, jogar muita bola no ano passado, sempre que entrava ele dava um retorno, o Sacha, jogadores que não tinham tanto espaço no Santos, né? No caso do Sacha, né? O Felipe Jonathan foi um pedido dele, e que acabaram rendendo até mais que o esperado, né? E isso sobressaiu nos jogadores que já têm um nível mais alto, como o Sanches, que jogou muita bola, o Marinho veio, comeu a bola também, né, do meio do campeonato, o Soteldo. E esse ano, pelo estilo do Gesualdo, a gente percebe que os jogadores, antes da pandemia mesmo, foram um pouco jogos, mas se você colocar, ver jogo a jogo, o nível do Santos estava subindo muito, muito devagar, né? O Sampaoli não. Ele lembra do ano passado que ele fez um jogo, se não me engano, contra a Ferroviária. Foi um jogo mais ou menos, o Santos ganhou, né, na Bacia das Almas. Mas no segundo, no terceiro jogo, o time parecia que já estava voando, engoliu o São Paulo no Pacaembu, esse tipo de situação. Hoje eu já não vejo isso no Santos, né? O Gesualdo, ele já é um cara que você pode ver que ele leva mais na calma, ele leva mais naquele estilo meio paizão. Ainda não encaixou o time, mesmo com algumas apresentações melhores do que no começo do campeonato. Aí o time ainda não está encaixado, ele ainda está tentando encontrar a melhor escalação.
E não tem muito elenco para isso, né? Coisa que o São Paulo ele tinha, mesmo com pouco elenco, ele sabia, ele conseguia tirar um pouquinho mais da rapaziada, né? Sim. Eu vejo assim, o elenco do Santos, ele não. O elenco em si, ele não é cheio, isso atrapalha. Mas o time base do Santos não é fraco. É o Sim, que eu falo, às vezes o pessoal fala, não, o time do Santos não é fraco. O time, se você olhar peça por peça, é um bom time. Para nível Brasil, é um bom time. Talvez longe do Flamengo, hoje nós não sabemos o que vai acontecer com o Flamengo, hoje é referência para o o time principal, né? Mas ele não deve assim peças para outros clubes. O Santos, para mim, a gente vai chegar agora no assunto do Paulistão. O Santos volta agora para jogar na quarta-feira, né, contra o Santo André na Vila. O Santos está classificado. Para mim, não dificilmente seria acontecer uma surpresa muito grande assim no classificar. É, eu acho assim, indo para as quartas de final, deve passar também pelo adversário. Os dois do grupo é o Oeste, se não me engano, e o Água Santa, né? O Santos apresenta um nível melhor. O problema do Santos tem sido os clássicos, né? O Santos não ganhou o clássico, sofreu nos clássicos, perdeu dois. E contra o Palmeiras fez uma apresentação melhor, mas esteve próximo também de perder. Mas eu vejo assim, o Santos como, junto com São Paulo, Palmeiras e o Red Bull Bragantino, os quatro favoritos para o título paulista. E como é um jogo só a semifinal também, o Santos tem condição de avançar, pode empatar o jogo, passar nos pênaltis ou vencer. É um jogo só, tem camisa, tem tradição no Paulista nos últimos anos. O Santos é um dos times que mais venceu títulos, né, paulistas. Venceu tri, foi bi, acho que 2 ou 3 vezes, assim, recentemente. É um time com muita força aí. E mas como você ganhou o projeta assim, Paulista. essa... Hã? De 2000 para cá foi o time que mais ganhou paulistas, né? Sim, o Santos tem muito título assim nos últimos, recuperou aquela confiança no Paulista. E assim, que você acha assim para essa reestreia contra o Santo André? Como que o Santos vai entrar? O Santos teve, eu li uma entrevista assim do Gesualdo, né, ele falando que foram 20 dias de treinamento e assim, mais físico até do que tático e técnico, né? Mais focado no físico. Como você acha aí que vai ser? Pega um Santo André bem desmontado, né? Bem diferente daquele Santo André de antes da É, paralisação. essa volta de campeonato aí vai ser uma incógnita para todo mundo, né? O Santo André, ele contratou alguns jogadores agora, nessa semana, para o retorno do campeonato. Eles vinham numa balada bem forte mesmo. O Santo André estava numa das melhores campanhas, jogando bem, né? Ao contrário do Santos, que estava liderando o grupo e não estava jogando bem. E vai ser meio complicado, eu acredito. Por mais que os times estejam treinando há menos de um mês, a gente vai ter uma ideia a partir de agora, né? De como vai ser esse restante de temporada aí. A escalação não mudou nada, né? Vai manter, eu não sei se o Everson vai conseguir, se eles vão conseguir escalar o Everson. Para mim, na minha opinião, seria até melhor colocar o Vladimir. O Vladimir, para mim, é mais goleiro. O Santos nem precisaria trazer um outro goleiro. Sim. Tinha o E Vanderlei também, né, na época, né? tinha o Vanderlei na época também. Eu achei que foi um dos dinheiros gastos aí pelo Santos que não precisaria de reposição. É, E o restante do time a gente vai ter uma base agora, né, cara? A gente ficar 2, 3 meses parado é complicado. Você vê no Rio de Janeiro aí os times voltando e Flamengo mesmo faz um jogo bom, faz dois jogos ruins, né? Sim. Ganha assim no É Fluminense, nenhum mas time empurrando com a barriga o jogo, né? Pelo que eu vi, mesmo o Santos vai no 4-4-2 ali contra o 4-4-3-3, aliás, perdão, assim. contra o Santo André. É uma tática aí que o Santos vem utilizando nos últimos anos, vem dando certo, mas que com o Gesualdo ainda não encaixou, né? Como eu tinha dito já. Sim, ele tá usando O ali mais. Jobson, sim, o Jobson mesmo, na minha opinião, mesmo ele sendo expulso, ele foi expulso contra o São Paulo, né, no Sim. primeiro tempo. Deu foi um dos problemas aí que o Santos encontrou também no segundo tempo do jogo, mas ele estava jogando bem, né? Até na Libertadores veio
vinha de uma desconfiança, acabou fazendo gol lá na Argentina, né? Então, assim, é um cara que talvez pudesse, com uma sequência, mostrar um melhor futebol, né? O Alisson mesmo, que vai entrar no lugar, já teve várias chances aí, a gente sabe que não vai sair muita coisa dali, né? É, o A Alisson melhorou esperança, um pouco o São Paulo. mesmo, a esperança de nós, né, torcedores do Santos, é que o Sanches e o Soteldo aí consigam tirar alguma coisa da cartola, né? Pela linha que eu vi aqui de provável escalação, o Santos tem uma linha de frente legal. O Pituca é um bom jogador, bom jogador. Aí você tem o Sanches, Marinho, Eduardo Sacha e Soteldo. Era praticamente a linha do ano passado. Exato. O que pesa mesmo para o Santos é o banco, né? O banco de reservas aí, se você perde uma peça, tem o Caio Jorge, que eu acho um jogador muito bom. Assisti ele pela seleção de base, né? Jogador muito bom, tem futuro. Tem um futuro até parecido, assim, provavelmente com o Gabigol. Ele pode ser um jogador parecido, assim, similar. Não chega a um Neymar, mas pode ser um Gabigol. Eu acho ele até, assim, com mais do que o Yuri, né? Ele tem mais potencial que o Yuri Alberto. Acho que a idade é próxima, um pouco mais novo, né? Mas é um potencial próximo. Tem também o Thailson, que entrou bem no ano passado. Esse ano eu não assisti jogos dele. Tem o Arthur Gomes também, né? Então o Santos tem alguns jogadores de frente, mas aí você vai no meio. Por exemplo, o Copete voltou, mas não deve ser utilizado. Eu achava ele um jogador esforçado e eu não vejo motivo assim do Santos, com um elenco tão curto, não utilizá-lo se não for negociar. Não tem sentido deixar um jogador encostado ali num elenco curto, né? O Santos, você falou uma coisa, eu até lembrei agora. O Santos, no começo do campeonato, vinha utilizando essa formação para utilizar contra o Santo André, com o Alisson, o Pituca de meia e o Sanches de meia também. Eu, na verdade, colocaria, como no ano passado, eu colocaria até o Pituca de primeiro volante. Tem o Sanches, tem o Thailson, né, que é uma boa. Agora eu não sei quem ele vai escalar no meio, mas tinha o Evandro, né, que acabou saindo também por fim de contrato, né, é outro que saiu de graça. Então, assim, o Santos, ele tem algumas variações no elenco que podem ser utilizadas, né, e isso a gente não está vendo esse ano. Por mais que um jogador seja suspenso, por mais que tenha a oportunidade de colocar algum outro jogador na frente, ele está insistindo numa escalação que ainda não fez o Santos jogar o que ele jogou no ano passado. O Marinho, ele poderia voltar esse ano, mas ainda não está certa a voltar essa rodada, mas ainda não está certa a escalação dele, né? Ele tem lesão. Pode ser o Sacha, o Raniel e o Soteldo na frente. Ele não vai colocar. O Arthur Gomes, perdão. Arthur Sim. Gomes, Sacha e o Soteldo na frente. Para mim, o Marinho joga muito mais que o Arthur Gomes, né? Tudo quanto é Sim, é lugar. Ele é um melhor. cara que não mostrou nada. E isso pode ser isso é um fator também que está contribuindo para que o Santos não se não tenha esse encaixe ainda, né? E até saindo assim do Paulista, que o Santos vai se classificar, deve brigar ali na Sim, né? semifinal, Do vai chegar Paulista, na semifinal, vai ter. provavelmente. O Título Santos a já gente está não sabe, mas semifinal ele vai chegar. bem E encaminhado no grupo, né? A classificação. Acho que não vai ter tantos problemas. O problema maior do Santos mesmo são os outros campeonatos. O Campeonato Paulista, eu acho que ainda dá para ir até longe. Pelo que se forma a tabela, né? O Corinthians talvez não se classifique, o Corinthians é não aquela passa, questão não. de tradição, né? Então, você acaba jogando em lugares em estádios que não são de ninguém, né? Não é de ninguém. Não vai ter torcida, né? Então não vai Neutros, né? ter. Torcida e acaba valendo mais a força da camisa, talvez. Por mais que tenha muita zebra no Campeonato Paulista, né? Ainda mais nesses últimos anos, mas às vezes acaba valendo aí a força da camisa. Tem que mostrar futebol. A camisa hoje em dia não tá valendo muita coisa, não. Sim, tem que jogar bola ali. E o Paulistão tem bastante camisa pesada, né? Não só os grandes, O tem Bragantino Ponte, mesmo agora. Guarani, o Bragantino mesmo, para mim, hoje é o favorito, por ter começado antes, não tem problemas financeiros, ao contrário
todos os outros grandes tiveram, o Bragantino não tem pela empresa, né? E até puxando o gancho de outros campeonatos, a Libertadores a gente não sabe quando volta, mas o Santos começou bem. O grupo do Santos não é tão simples quanto as pessoas colocam. Eu falo, não é um grupo simples. O Santos venceu o Delfim, venceu o Defensa e Justiça, e faltava um jogo que agora eu não me recordo qual era outro time. Olímpia. O Olímpia, que também é um bom time, é o principal time do Paraguai, tem camisa também. Então é um grupo chato e o Santos está bem encaminhado nele. Mas aí a gente não sabe, como a gente não sabe quando volta a Libertadores. Falaram dia 15 de setembro, mas se você ver a situação assim, é bem difícil a gente imaginar que volte nessa época, né? Uma Libertadores desse modo. Copa do Brasil a gente não sabe também como vai ser o chaveamento do Santos. O Santos só vai entrar daqui 2 rodadas, né? Tem essa terceira fase, né? A quarta fase, só depois a gente vai saber. E aí entra o Brasileirão. No Brasileirão, onde você acha assim que o Santos pode se encaixar? Briga G8, nem G8 briga G4, hoje é G6, né? Mas G4, sim, assim, briga pelo título. O que você acha aí? Não, sem eu pensar, sem eu falar nada, qual é o seu pensamento aí? Cara, hoje eu olhando o Santos antes da pandemia, eu penso no meio de tabela. Eu acredito que esse ano o Santos vai para cumprir a tabela ali no Brasileirão, né? Vai passar alguns sufocos do meio do caminho, mas acredito ali no meio de tabela. Se der alguma brecha aí, beliscar de novo uma vaga na Libertadores. Mas pelo que eu vi do time, pelo que eu tenho de conhecimento dos últimos anos do Santos, quando acontece esse tipo de situação que está acontecendo agora entre diretoria e jogador, eu acredito aí no meio de tabela. Não tem elenco para passar sufoco com relação à queda, mas classificar para Libertadores, se classificar, vai ser assim em cima do ponto ali, né? Vai ser Pode abrir um G8, né? Libertadores. Ano passado abriu um G8, então o Santos até pode chegar ali se tiver isso. Eu também não acho o elenco do Santos para cair, difícil, só se acontecer essa perda de pontos mesmo, e aí desenrolar tudo mesmo lá dentro, em questão financeira. Mas é um time para ficar ali também, 10º lugar, 8º lugar, se encaixar uma boa sequência, chegar entre os 6 primeiros, mas é time mesmo pro meio de tabela, né? Ele tá abaixo, assim. Talvez, assim, eu divido sempre um campeonato em 4 ou 5 blocos. O Santos está ali entre o segundo e terceiro bloco. Terceiro bloco. Times que não vão, tipo o Santos quando 2009 ou até mesmo em 2010 dentro do Brasileiro, né? Era um time que ficava no meio da tabela ali sem entrar na briga. Então é isso daí. Eu acho que o Santos nesse jogo contra o Santo André entra e deva vencer esse jogo. É o favorito nessa partida. Por N motivos, né? Até mesmo sem tanto tempo de treinamento, o Santos tem mais entrosamento, provavelmente, que o Santo André. E uma coisa que eu gosto do Santos quando ele joga com times menores é que o Santos tem uma boa defesa. É difícil times menores. O problema do Santos estava sendo com os times grandes mesmo, né? Com o G3. Com os times menores, até contra o próprio Bragantino, o Santos deu trabalho. Teve chances de vencer o jogo, acho que. Se eu não me lembro, o Santos acho que acertou a bola na trave nesse jogo. O Santos jogou bem, fez uma boa apresentação, assim, dentro do. Foi o primeiro jogo do campeonato que o Santos fez, né? Não foi um jogo tão agradável assim de assistir, mas teve chances dos dois lados, né? O Bragantino também meteu bola na trave no dia. O Santos teve umas 2, 3 oportunidades assim de gol, mas não foi um jogo tão aberto, né? Foi um jogo que de volta de campeonato, de volta do recesso, e acabou sendo um pouquinho mais abaixo sim, do que outros jogos que a gente já viu. Então, para finalizar isso, tem um palpite de placar para o jogo? Aqui é coisa de apostador aí. Se aí você pode falar o placar aí que for, você tem um palpite aí de placar? Cara, eu vou chutar 2-0 aí pro Santos. Pensamento que eu penso também. Eu acho que o Santo André não faz gol no Santos aí, não. Jogando na Vila ainda. O Santos gosta de jogar na Vila. Sim. Jogar na Vila com o Santos é muito difícil.